Ao longo de todo o litoral brasileiro, a gente observa, quer dizer, ao longo de toda essa extensa faixa que percorre aí, que margeia aí o Oceano Atlântico, a gente observa a presença de um domínio que a gente chama de domínio de mares de morros. E esse nome, mares de morros, ele tem a ver com o aspecto visual que esse domínio possui. A morfologia dele, quer dizer, o relevo, as formas da superfície, se caracterizam pela presença de um relevo ondulado mamelonar. O que seria esse relevo ondulado mamelonar? É um relevo caracterizado pela presença de morros que dão um aspecto de meia laranja. Esse mamelonar tem a ver com esse aspecto como se fosse meia laranja. E aí quando você tem essas meia laranjas estendidas ao longo de uma extensa faixa e olha de cima, dão a impressão de um mar formado por morros, por isso mares de morros. Para quem viaja do Rio de Janeiro ou de São Paulo para Minas Gerais, vê que para chegar em Minas a gente atravessa aí lugares onde visualmente a gente vê esses mares de morros. Mares de morros que são uma formação do relevo brasileiro bastante antiga e que ao longo do tempo foi sofrendo intenso desgaste erosivo, ganhando esse perfil mamelonar, ok? Isso é formação antiga, resultado de intenso processo erosivo ao longo do tempo. Ao longo dessa extensa faixa, ao longo do litoral brasileiro, a gente observa a predominância de um tipo de clima tropical, um clima quente e úmido, caracterizado pela presença de chuvas regulares o ano inteiro, as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, favorecido pela atuação da massa tropical atlântica, que se forma sobre o Oceano Atlântico e traz chuvas regulares por todo o litoral brasileiro. Além da presença dessa massa atlântica, a gente tem no inverno ainda a formação de frentes de transição quando essa massa atlântica encontra com a massa polar que vem do sul, lá do sul da Argentina. No inverno é muito comum ao longo do litoral brasileiro a formação de frentes frias decorrente do encontro da massa tropical atlântica com a massa polar atlântica, que provoca queda de temperatura e chuvas. Esse clima, que é úmido o ano inteiro e que é quente o ano inteiro, favoreceu a formação de um tipo de vegetação chamado de floresta tropical. Essa floresta tropical ela é caracterizada pela presença de árvores altas, também de copas largas, grande diversidade de espécies animais e vegetais dentro dessa floresta tropical, que a gente chama de mata, por esse aspecto de vegetação densa, essa mata atlântica por se estender ao longo de todo o litoral atlântico. Porém, dessa mata atlântica, a gente tem pouco remanescente dela para contar a história, para pesquisar ou para poder preservar hoje em dia, né? A gente teve ao longo do processo de ocupação do território brasileiro a concentração das atividades econômicas ao longo do litoral, desde os engenhos de cana-de-açúcar, passando depois pela cafeicultura e outras atividades econômicas que implicaram em uma intensa devastação dessa mata atlântica, que a partir da década de 50, com o crescimento do processo de urbanização, fez com que as cidades avançassem rapidamente sobre algum remanescente que essa mata ainda tinha. Hoje a gente tem menos de 10% da Mata Atlântica original que existia no Brasil. Além dessa vegetação, desse tipo climático, desse relevo, né? É um relevo que esse perfil ondulado, ele acaba formando algumas serras e nessas serras a gente observa a presença de um clima tropical de altitude, né? Quer dizer, predomina ao longo do litoral tropical úmido. Porém, nas serras que formam esses mares de morros, no alto dessas serras a gente observa um clima tropical de altitude, onde a temperatura já cai um pouquinho. Além disso, a gente tem alguns rios de planalto, né, que correm por entre essas serras. Rios de planalto têm água que corre em velocidade. Área úmida favorece a presença de rios volumosos.
os planaltos e serras favorecem rios que têm queda d'água e corredeiras. O resultado disso é que os rios dessa região, por terem essas características, eles têm grande potencial para geração de hidroeletricidade, quer dizer, de eletricidade a partir das características dessas águas, que pode ser produzida com a construção de usinas hidrelétricas. O solo dessa região, pela presença de chuvas e pela presença de escarpas, que são encostas, é um solo bastante lixiviado pela chuva. Ele sofre bastante lavagem pelas águas das chuvas, que muitas vezes deixam essas áreas de encostas, principalmente, sujeitas à erosão. Talvez o maior exemplo disso tenha sido a prática da agricultura, que foi feita em áreas de encostas das principais serras da região sudeste, sem nenhuma preocupação com esse processo erosivo. O resultado é que, gradativamente, foram se perdendo solos dessas encostas e essa agricultura do café teve que migrar para outras áreas, porque o processo erosivo nas encostas, mediante a presença das chuvas e agricultura intensiva sem nenhum cuidado com esse solo, acabou provocando um desgaste desses solos e a perda deles através de alguns processos erosivos, como, por exemplo, a formação de vossorocas, que são áreas de perda de solo, geralmente em uma encosta do relevo. Ok? Vamos continuar.